Mas tudo isso só pode fluir na nossa vida, nas vossas vidas, se forem obedientes, fazendo tudo quanto Ele manda fazer. Por isso, abramos as Bíblias, o último livro apocalíptico, capítulo 21, do versículo 1 a 9. É o texto principal deste dia, de um culto de ação de graças, de homenagem, de recordação e de aprendizagem. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas passaram. As primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos e aos descrentes e aos abomináveis e aos homicidas e aos devassos e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Vamos então suplicar a oração sacerdotal de Moisés, que está em que Salmos? Em que Salmos? Em que Salmos? Muito bem, então abramos Salmos 90, vamos fazer uma leitura, digamos assim, de todos. Eu vou ler e vós responde o mesmo versículo, não será responsiva. Temos já? Já temos? Então vamos começar todos juntos. Eu vou citar as mesmas palavras, os amados repetem-nas. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: Volvei, filhos dos homens, porque 1000 anos são
aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília de noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce. À tarde corta-se e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passam rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Eterno Pai, é olhando o passado, recordando o passado, olhando a sua misericórdia passada, que levamos hoje os nossos olhos para os altos para agradecermos a sua companhia neste mundo difícil, mas também para agradecermos o acontecimento de 13 de junho, há 21 anos, tu foste sempre conosco, nos ajudou em todos os momentos, como ajudou Israel. Ó Pai Santo, dá a cada um coração sábio para que possa meditar na sua trajetória, nos dias que ele já viveu na terra, e fazer contas para ver se ainda pode arrepender-se e converter-se,
porque não te agradas à morte do ímpio. Agora sim peço, consagra todos os corações presentes e que estão distantes, que acompanham este momento nos meios que existem, para que estejam em espírito para compreender que a hora é de aprendermos, de meditarmos, de olharmos o nosso ser e invalidarmos o nosso orgulho, fazermos com que a sua vontade cresça em nós e assim recebermos na sua casa o lugar que nos é devido. E pedimos que assim seja. Amém. Podemos sentar. Igreja de Cristo! Igreja de Cristo! Caríssimos bispos auxiliares honoríficos, amados membros 24 anciãos do episcopado, vós, distinguidos homens da direção central da Ordem dos Homens, queridas mamães do Conselho, da direção do Conselho Central das Mulheres, vós, valorosos jovens da direção Pastoral Juvenil Central e do Conselho da Criança, caríssimas diaconisas e todos nós, saúdo-vos efusivamente. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Seja bem-vindo à casa de Deus. E diga: em tudo damos graças. Em tudo damos graças. Em tudo te louvamos. Em tudo te exaltamos. Tu kusivai e sukutate. Tu kusivai e sukutate. Tu kusivai e sukutate. Aleluia. Amados e amadas, como já ouvimos pelo nosso liturgista do dia e também ouvi de manhã as criancinhas no seu programa radiofônico desse domingo a perguntarem a todos as crianças se o porquê é que os toquistas ou o que é que os toquistas celebram no dia 13 de junho. Esta semente é mesmo a semente do novo concerto. Sim, estas crianças, nunca precisarão mais de qualquer milagre, nem de qualquer conto. Eles dirão: nós vimos o Pai Mamona com os nossos e com ele aprendemos. O discurso delas será diferente de todos muitos que existem hoje. Será muito diferente. E entendi que por isso, quando Deus condenou a geração saída do Egito, para que todos que tinham mais de 20 anos no dia da saída ficassem no deserto, mas as crianças deles, seus filhos, entrassem na terra prometida. E vou entendendo cada dia que passa e vou aprendendo as razões. As crianças falavam de manhã, perguntavam, outras crianças respondiam, mas os velhos também respondiam, e com toda a propriedade, usando o microfone de rádio. Com toda a propriedade. Não foram ainda no cefojor, não, mas a sabedoria do Espírito Santo está neles, e o fazem com alegria, porque o coração deles é leve. Se aprendêssemos com as crianças, o reino chegaria mesmo amanhã. É ou não é? E amanhã é dia da criança africana, sofredora, que morre com fome, com marasmo, com kwashiorkor, por causa da dureza dos corações dos mais velhos. Mas tudo isso, podemos durar muitos anos. A Bíblia diz: a duração dos nossos dias, alguns com robustez chegam, mesmo que chegamos a 80,
é só enfado e canseira. Já não corremos mais. Amanhã vou dizer ao Mr. Francisco para jogar na equipa, ou hoje que eu vi, da juventude lá na Cidadela. Vai? Vai correr mesmo? Igreja, aleluia! Igreja, aleluia! Queridos, então estou a falar das crianças para ensinar você mais velho a aprender com a criança, aquele que tudo deixa passar, ainda que lhe bateram, depois quando lhe chamam, volta, volta. Mas nós, tudo por nada, estamos em birá, não pode. A súplica que fizemos diz: ensina-nos a contar os nossos. Para quê? Para aprendermos, termos corações inteligentes, sábios, que sabem meditar, que sabem corrigir os erros e fazer coisas boas. Aleluia! Porque a hora é agora, é agora. Agradeço aos nossos coros, os 3 que cantaram. Hoje, Emanuel veio um número um pouco maior. Espero que a paróquia está a prosperar. Caríssimos e caríssimas, caríssimos e caríssimas, hoje é um dia de meditação sobre a nossa vida enquanto seres criados por Deus e que vivemos sob a expectativa de um dia voltar a viver junto do nosso Criador. Porque ansiamos tanto pela vida após a morte. Sim, ansiamos a vida após a morte porque o nosso estado atual não é o estado original que o nosso Pai nos terá dado na criação. Nós éramos verdadeiramente imagem e semelhança de Deus, nosso Pai e Criador. Infelizmente, o pecado dilacerou esta semelhança. Somos imagem, mas o pecado degradou a nossa semelhança e agora gememos neste corpo para que nos seja devolvido, ou seja, revestido aquele corpo imortal, conforme 2 Coríntios 5, 1, 5. E este mistério não é só a lemos da Bíblia Sagrada, de que os mortos ainda vivem. Não é a Bíblia que nos ensinou isso. Não somente ele ou ela, mas nossos antepassados, nossos bisavós, trisavós, sabiam e adoravam a Deus, pedindo em todos os momentos de dificuldades a intercessão dos seus antepassados que já dormiam. Igreja de Cristo, nós somos muito enganados em África, de que tudo que temos, que conhecemos, foi a Bíblia que nos ensinou. Não. Antes dos missionários chegarem aqui, nossos antepassados sabiam que a morte não era o fim. Sabiam que a morte não fazia desaparecer a pessoa. Eles sabiam que ele estava no outro estágio. Por isso, quando tivessem dificuldades, eles pediam ao Zambia Mpunga Sukutate para que os seus antepassados intercedessem por ele.